falar de Pindaré nas suas opulências, principalmente memória coletiva, nos remete a uma frase muito autêntica de um pesquisador, que é o Kandal, quando ele fala que não existe memória sem identidade e tampouco não existe identidade sem memória. Então, a partir dessa contribuição, falar sobre a própria roupagem identitária que hoje o Pindaré carrega, expressa, desde os seus primeiros passos de emancipação, ainda pelo povoamento, pela vivência dos povos indígenas na nossa região do Vale do Pindaré, ainda enquanto vila. Um aspecto importante a ser considerado quando nós nos referimos às pessoas que contribuíram de forma direta para a constituição do perfil identitário hoje do nosso Pindaré. Então nós temos aí os povos indígenas, os Guajajaras, que aqui estiveram como os primeiros habitantes e que tem até hoje um marco muito preciso dentro do nosso município, como também dentro de todo esse enredo, desse contexto histórico, nós sabemos que dentro da história de Pindaré também há a migração, o registro da migração de pessoas de outros estados, que também contribuíram para essa emancipação, no que se refere a esse povoamento, desse perfil, desse contexto, desde quando Pindaré ainda era vila, quando ainda era colônia. Então há um contexto geral e uma disseminação dessas pessoas que estiveram, e hoje há o registro ainda dessas pessoas, dessas famílias dentro da nossa comunidade. Então, e também não podemos esquecer das comunidades quilombolas aos redores do nosso Pindaré. Hoje nós temos aí, trazendo já para os dias atuais, nós temos, por exemplo, o Quilombo da Vila Maria. Então, é uma das comunidades que ainda estão presentes, bem como as próprias comunidades indígenas que estão ao redor do Vale do Pindaré. É importante nós fazermos uma ressalva sobre a própria história do nosso município, quando ela é contada e por vezes é confundida ou mesmo assemelhada com a história do nosso atual Engenho Central. Mas antes disso, nós temos aí uma íntima relação desses dois, porque o patrimônio hoje, para nós, ele vai estar ligado tanto ao patrimônio material quanto ao patrimônio imaterial. E a nossa cidade, Pindaré Mirim, quanto engenho, dentro dessa roupagem de patrimônio material, nós vamos ter aí alguns fatores que influenciaram e influenciam diretamente a esse contexto. E aí nós temos a emancipação da cidade de Pindaré Mirim, sobretudo com a contribuição da chegada das instalações da fábrica açucareira, que foi um grande influenciador na economia açucareira do período imperial. Sobretudo, trouxe um marco fundamental que também está nas raízes desse perfil identitário do povo de Pindaré, que é a Companhia Progresso. Teve como pertencente aí todo esse enredo de produção, de instalação, perpassando por esse percurso de grande ascensão e mesmo passaram por esse declínio do Engenho Central. Hoje está uma grande contribuição também da Companhia Progresso, pelo próprio trabalho prestado, pela forma dos trabalhos que foram realizados dentro do nosso município. Vale ressaltar também das contribuições que o nosso conjunto arquitetônico, o Engenho Central, hoje ele continua revitalizado, passou aí por um processo de patrimonialização, um processo de revitalização, e que com certeza nós, enquanto pesquisadores também, nós acreditamos que todo esse conjunto arquitetônico ele ainda tem muito a contribuir no aprendizado
das próximas gerações. Então já não funciona mais como fábrica, mas já tem outras funcionalidades e que serão reconhecidas e serão observadas. Pindaré é um cenário que agrupa muitos destaques, principalmente pelos seus filhos. Os filhos de Pindaré, eles buscavam e buscam, de alguma forma, deixar um legado, seja pela dança, seja pela música, e de forma muito peculiar, nós não podemos deixar de destacar os registros fotográficos, porque esses registros são memórias indeléveis. Por quê? Nós temos aí o Catarino, que nós podemos citar como um dos primeiros fotógrafos da região, e melhor ainda, o seu destaque por ser filho de Pindaré. Então, muito do que hoje nós sabemos da história de Pindaré iniciou exatamente por esses registros, por essas fotografias que foram tiradas, nós acreditamos que da melhor forma possível. Eu conheci ele em Santa Inês. Quando ele chegou, ele passou uma semana tirando foto aqui em Pindaré. Aí ele foi para Santa Inês, aí ele me conheceu. Tirei foto lá com ele, aí ele veio fazer, depois ele voltou várias vezes lá. Aí me conheceu e começou a dizer que queria casar. Aí eu, sem querer, tudo. Mas aí resolvemos se gostar. Eu conheci ele em junho de 50. Aí passei 50, aí nós vamos para casar em dezembro. Aí a mãe dele achou que não devia casar comigo. Lá em Santa Inês, falou com o papai e disse, mas a senhora que vai casar ou é ele? Aí ele disse, é ele, mas eu não quero. Então tá bom, vamos falar com ela. Ele foi lá em casa com ela, aí ela disse, eu não quero que ela case com ele. Aí, por quê? Não, porque não quero. Ela é branca, ele é preto. Aí, não é por isso não, mas eu não quero. Ah, tá bom, terminamos. Dia 11 de janeiro de 51, eu me casei lá em Santa Inês. Aí vim pra cá, continuou a nossa vida. Aí foi, ajeitou essa casa, começou a trabalhar, trabalhamos e ela morava ali. A fama começou a correr. Trabalhou 35 anos de casado que nós passamos, ele faleceu. Veio adoecer, não procurou remédio, morreu com uma infecção na garganta. Pronto, aí eu fiquei com tudo. Só tinha esses 3 filhos. E continuei. Vendi, fiquei com algumas e continuo vivendo. Hoje eu estou com 95 anos. Estou com minhas coisas aí, estou com meus filhos, todos se formaram e nós estamos aqui vivendo. Demais. Toda hora. Porque tudo aqui parece com ele. Tudo aqui parece com ele. Demais, tenho muita saudade. Ele era muito bom, em tudo por tudo. Diz assim, eu quero morrer assim, quando eu estiver fazendo um retrato, pá, virar a cabeça para... E morria tirando retrato. Realmente ele trabalhou até o último dia, porque eu fui para Santa Inês com ele, na véspera ele tinha feito o retrato. De 1h da tarde em diante ele começava a trabalhar, porque não tinha energia e ele trabalhava com a luz do sol. Eu aprendi a tirar ele e saía, ficava tirando. Ele só vivia viajando, porque eles vinham buscar ele para tudo enquanto eram esses lugares aí. Zé Doca uma vez virou um avião lá, ele foi tirar foto. Tirava foto de tudo. Quando logo assim que ele chegou, 49, cabeludo. Aí levaram ele lá. Quando ele chegou, estava o velho lá, despido só com uma tanguinha, não falava com ninguém. Aí ele olhou, tanto é, eu
sou de Minas, ele disse. O que tu tá fazendo aí? Ah, porque eu vim embora, porque minha mulher... Aí contou a história dele. E eu me desgostei e vim morar aqui. Aí ele... Ah, tá, fotografou ele. Meu filho, a casa encheu de gente para comprar essas fotos. Ele vendeu muita foto de cabeludo. Hoje em dia eu não tenho uma foto de cabeludo. Sebastião tem foto dele. O desejo dele era crescer, multiplicar mesmo. Aí ele começou a comprar casa, investir. Fazia casa, alugava, Aí, quando ele morreu, nós já tínhamos 25 casas de aluguel. Bom, hoje nós estamos aqui para falar do seu Catarino fotógrafo, falar de um lado que os pindarenses não conhecem, porque na verdade todos aqui do Pindaré conhecem o Catarino fotógrafo como profissional, conhecem o Catarino fotógrafo de algumas lendas, algumas histórias que o Pindaré conta, todo Pindaré conta, mas não conhecem o Catarino fotógrafo na sua parte familiar, digamos assim. E nós temos a felicidade de ter Catarino fotógrafo como pai, no meu caso, óbvio. E ele sempre foi uma pessoa família, sempre teve a sua família como a sua principal prioridade. O seu trabalho era dedicado exclusivamente para a sua família. Ele era uma pessoa essencialmente família, que criou 3 filhos naturais, criou algumas pessoas como filhos adotivos, que um abraçou a sua profissão e outros que não fizeram, mas passaram muito tempo morando aqui conosco, como se fosse da família mesmo. E dentro desse contexto familiar, o maior legado que ele pôde nos proporcionar foi o senso de responsabilidade, o senso de honestidade, que ele sempre foi muito honesto em todas as suas fases profissionais, financeiramente e principalmente nos ter proporcionado educação. Aquela época, 1950, 59, por aí, ele tinha uma visão muito à frente e ele proporcionou já naquela época a educação para todos nós, mandando todo mundo para São Luís para estudar desde o 2º grau até a faculdade e a formação mesmo. Então ele dedicava isso como se fosse prioridade para ele. Sempre tratou bem a nossa mãe, que graças a Deus ainda continua conosco e nos proporcionou isso. Uma pessoa visionária, uma pessoa que investiu no Pindaré, aplicou o dinheiro que ele ganhava e ele aplicava no Pindaré. Gostava muito de comprar imóveis e investir em outras coisas além da profissão. Então isso fez com que ele ficasse muito conhecido em toda a região como Catarino fotógrafo, e naquela época ele era considerado uma pessoa que tinha muito dinheiro, porque tudo que ele ganhava ele reinvestia em equipamentos e foi, digamos assim, pioneiro em algumas coisas. Ele foi, por exemplo, a primeira pessoa que teve carro, uma das primeiras pessoas que teve carro aqui na nossa cidade. A visão empresarial. Acima de tudo, ele tinha uma visão empresarial muito grande e tinha um conhecimento muito grande. Uma das coisas que ele gostava de fazer era ouvir rádio. Naquela época não tinha televisão, só tinha rádio. Voz do Brasil, a Voz da América. Então ele era muito bem informado e ele tinha uma visão muito grande disso. E quando ele sentiu que a fotografia ia se acabar, a fotografia profissional, como ele fazia, ela iria, daqui a algum tempo, ela iria entrar em decadência. Como a gente vê hoje, que todo mundo tira a sua foto, chama um profissional para tirar, e em casos específicos, muito difíceis, alguma festa, mas muito difícil. Ele chamou o Sebastião, que todo mundo conhece, que foi que herdou a parte fotográfica dele, e disse, olha, vou tu procurar fazer outra coisa, porque da forma como tu faz fotografia, isso vai se acabar. Né? Então esse era o Catarino, que as pessoas de Pindaré precisam conhecer. E eu sempre digo que ele foi o primeiro artista da região, porque ele trabalhava fotografia em toda a sua essência. Era dele, ele gostava de fazer. Ele aprendeu a fazer isso na vida e não fez outra coisa mais na vida.
Em um contexto geral, a cultura ela tem inúmeros fatores que se constituem e que de região para região há suas peculiaridades. E Pindaré é popularmente conhecido como berço da cultura maranhense exatamente por uma gama de manifestações, de berço, de inúmeras manifestações. Nós temos o Bumba Meu Boi, então uma marca forte que para nós é um sentimento de pertença no sentido de ampliação, de trazer uma configuração de muitas histórias, de muitas vivências através de uma toada. Cantador do Maranhão, ele deixou gravado uma saudade pra recordação de Cantu. Cantador do Maranhão, ele deixou gravado uma saudade pra recordação de Cantu. Nem por isso nosso estado não ficou penalizado, o que nosso Bumba Boi não se acabou. E no Pindaré tem artista se preparando pra lembrar sempre esse povo do que coxinho deixou. O João Cruz começou com idade de 8 anos, talvez nessa época, na turma de Caio Barbosa, Mata Boi. Foi Dona Maria, primeira participação dele, Dona Maria. E enquanto isso, ele já começou a cantar boi, eu acredito que uma fase depois dos 18, 16 anos. E a turma de Caio Barbosa eliminou, acabou. Daí ele já veio para a turma de Martim do Reis, que era Jutaí, certo? Que era Jutaí, ele ficou na turma de Martim do Reis. Chega em Pindaré e ele veio primeiro do que eu, certo? E chega em Pindaré, e aí a gente ficou, eu vendi meus materiais de boi, porque eu pensava que Pindaré não tinha boi, na minha cabeça. Pensava que Pindaré não tinha boi, e aí eu distanciei da boiada. Quando nós nos encontramos no M Dourado, encontrei com ele, só que eu não estava mais brincando, não brinquei, né? No M Dourado. E ele começou aqui já pelo M Dourado. Pelo M Dourado, M Dourado, M Dourado. E aí foi para São Luís, junto com o Davi Senhor, que era os cabeças do M Dourado. E ele já, pelos anos 80 por aí, ele já participava dos festivais no Parque da Vila Palmeira, lá em São Luís. Turma de Honório, que é o Milagre, Desejo de São João. É Desejo de São João. E por incrível que pareça, nós gravamos esse CD em 97. E ficamos juntos, eu, todo tempo. Depois, o que acontece? Aí ele funda uma escolinha aqui brincamos juntos ao Boi do Engenho até 2010. Até 2010, Boi do Engenho direto. Foram quase 15 anos, e ele passou 10 anos, eu passei 15. Boi do Engenho. Aí ele sai do Boi do Engenho, vai para um Boi Canadá. Saiu do Canadá, veio para o Milagroso. Mas todo o tempo a gente no Unido de São João. Quando a gente chegava de São Luís, a gente batia para o Unido de São João. E ficamos no Unido de São João, até quando Deus permitiu ele ficar, quando não permitiu mais. A Baixada inteira conhece, não só a Baixada, como não só no Brasil,
como fora do Brasil, as pessoas conhecem a voz de João Cruz. Infelizmente não. Agora eu vou te dizer por quê. Quando nós gravamos esse CD em 97, foram 1000 cópias. 1000 cópias de CD. Muitos dos nossos companheiros amam a voz. Agora, financeiramente não. Por quê? Porque quando foi para a venda do CD, ninguém sabia como vender. Eu vejo o Pindaré hoje, o que diz respeito ao Bumba Boi, numa defasagem muito grande. Até porque as pessoas mais idosas, eles estão indo embora. As pessoas jovens não querem. Você já entendeu? As articulações políticas, elas estão presentes. A questão mesmo da estrutura, da formação política, do legislativo, nos lugares, nos municípios, nas cidades, estados, enfim. Em Pindaré não é diferente. Então, Pindaré, se nós formos buscar um contexto histórico sobre a política do Pindaré, iremos encontrar uma gama de articuladores políticos que fazem com que o contexto desse trabalho ele seja reconhecido e, sobretudo, ele ganhe uma caminhada de estratégias, de benefícios e também a própria identificação de muitos nomes, porque quando se fala em política no Pindaré, vários nomes já são remetidos a serem lembrados. Era um menino que vinha do interior, eu morava no Paruru, um povoado que meu pai fez dentro das matas, onde tinha muito pés de madeira que o nome chama-se Paruru. Se você for pesquisar nas redes sociais, tem muita coisa Paruru, tem até cidade com o nome de Paruru que eu não sabia. Até fora do país tem coisas com o nome de Paruru. Então eu vim para cá para estudar na casa de parentes. Já tinha feito o primeiro ano, segundo ano na povoado Laje Comprida, que é vizinho ao Paruru. E vim para cá para estudar em casa de parente menino. Fiz o segundo ano primário. Quando eu fui me matricular, foram me matricular no terceiro ano, já tinha começado essa história de idade série. Aí eu não podia mais estudar na escola Firmino Augusto Rabelo, que era a única que tinha, em razão da minha idade estar avançada, para fazer o terceiro ano primário, que seria hoje talvez a terceira série primária. E eu não tinha o que fazer. O ex-prefeito José Antônio Aidco tinha acabado de se eleger e disseram, vai falar com o prefeito. E veja só, eu não tinha pai aqui, não tinha mãe aqui, morava em casa de parente, era muito adolescente, mas fui onde o prefeito. A prefeitura era ali no canto, ali onde é a colônia de pescadores, perto do Firmino. E eu cheguei e disse, prefeito, eu sou um menino pobre do interior, que fiz aqui o segundo ano e agora não querem me matricular. E ele disse, vá da casa de Dona Evilda. Dona Evilda era filha de seu Brito, uma família tradicional aqui de Pindaré, era supervisora escolar do município. E Evilda, e diga que ela vem aqui. Eu fui lá. Dona Evilda, o prefeito pediu para a senhora ir lá. Ela disse, o que é que tu já foi falar lá, menino? Eu digo, não, ele pediu para a senhora ir lá. E nós fomos, quando chegamos lá, ele disse, Evilda, matricula esse menino. Então eu fiquei agradecido àquele gesto que o prefeito José Antônio Aidco, também, que era muito jovem, fez comigo. Vi um torcedor, admirador do José Antônio Aidco. Aí eu fiz o terceiro ano, fiz o quarto, fiz o exame de admissão. O único ginásio que tinha na região era aqui em Pindaré, o curso ginasial. Vinha gente de Zedoca, Santa Luzia, Bom Jardim, principalmente de Santa Inês, estudar no único curso ginasial que tinha, que era aqui em Pindaré. Nessa época, a única escola que tinha ensino médio era a Escola Normal Oscar Galvão. Então, muitos eu cheguei a ver rapazes que trabalhavam
com seus pais durante o dia. E quando se aproximavam de 5h30 da tarde, chegavam lá em casa. Chegavam, tomavam banho. A mamãe tinha sempre um jeitinho de fazer algo para eles se alimentarem. E iam estudar no Oscar Galvão. Isso era de segunda a sexta. Uns dormiam lá em casa, outros armavam suas redes lá pelas casinhas que tinham no quintal. E de manhã cedo retornavam. E ela nunca mediu distância. Os seus filhos ela cuidou e os que chegavam ela cuidou mais ainda. Nunca alguém chegou na casa da dona Fabrícia para pedir uma hospedagem para ela negar, porque ela sabia que aquela pessoa queria realizar um sonho, que era o estudo. Nessa época, eu já era jovem, pré-adolescente para jovem, e comecei a me interessar pela política no movimento estudantil. Cheguei a ser presidente de grêmio do Ginásio Bandeirante. Quando chegou em 1970, eu estou falando da década de 70, de meados da década de 60 para a década de 70. Quando chegou em 70, eu já tinha meus 18 anos e fui convidado pelo então prefeito na época, José Antônio Alves, para ser candidato a vereador em 1970. A eleição legislativa naquela época era divorciada da eleição com o prefeito, da eleição municipal para prefeito. Era eleição legislativa, vereador, deputado e senador. O prefeito era o seu Manuel Pezão, uma pessoa honrada, que eu convivi com ele, ele foi prefeito e eu fui vereador, era da oposição, mas sempre tivemos uma convivência muito respeitosa. E aí fui candidato a vereador. Pindaré tinha 6.000 e poucos eleitores e o Paruru já naquela época despontava como uma liderança política e eu tive, naquela época, 449 votos. Eu estou falando de 54 anos atrás. Hoje Pindaré tem 24 mil eleitores e tem vereador aí que se elege com 200, 300 votos. Naquela época eu já tive 444 votos. Então, e aí veio minha vida política. Fui vereador 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fui presidente da Câmara 4 vezes. Saí para prefeito em 1992 e disputei a eleição e perdi a eleição para Manuel Filho de Pezão, que então era o candidato do prefeito que tinha sido eleito anteriormente, João Silva. Liderança nova, pessoas novas da cidade que tinham prestígio e que viraram líderes também aqui em Pindaré e que prestaram relevante serviço para a nossa cidade. Eu perdi a eleição de 92, quando foi no dia 7 de setembro de 93, morre Najib Aica, que era o meu grande líder, que era a pessoa que tinha condição de ajudar na campanha, e todo mundo disse, Paruru agora se acabou. Justamente ao contrário, eu só esperei completar a missa, chegar à missa de 7º dia aqui na Igreja Matriz de São Pedro, para assistir a missa de 7º dia da morte de Najib. No outro dia eu já estava com o pé na estrada, visitando todos os amigos do Pindaré, do interior. Nessa época, Tufilândia era município de Pindaré, e eu tive que andar tudo isso dizendo, olha, Najib morreu, mas o nosso grupo tem que ficar junto, unido. E quando foi em 94, o grupo entendeu que eu já tinha perdido a eleição de prefeito de 92, eu teria que ser candidato a deputado estadual só para o meu nome ficar em evidência, porque o nosso deputado era Najib, ele tinha morrido. E aí eu fui candidato a deputado estadual, eu e o falecido deputado João Silva daqui de Pindaré. O João Silva tinha eleição ganha, era um grande líder, tinha voto em toda a região, e eu tinha que procurar votos, já tinha meus votos aqui em Pindaré, e tinha que procurar também na região. Não tinha condições financeiras, mas enfrentei a batalha para colocar meu nome em evidência já para disputar a próxima eleição de prefeito. Fui eleito deputado. Coisa da vida, coisa do destino, fui eleito deputado. Sei que fiz um grande mandato de deputado e fui eleito eu e João Silva. Pindaré Mirim, em 100 anos, teve 2 deputados da mesma eleição, todos os 2 jovens. E no meio do mandato de deputado eu me candidatei a prefeito e ganhei a eleição. Esse foi o único erro político que eu cometi na minha vida, que eu poderia ter deixado para ser prefeito mais tarde. Eu tinha que continuar com o meu mandato, que eu ainda tinha 2 anos, trazer coisas melhores para Pindaré.
eu cheguei a trazer aqui, fui o primeiro que distribuí aqui. Naquela época era difícil, motores, canoas e motores para pescadores, tratores para cada povoado do interior, casa para alguns povoados, atendia a população. O meu gabinete era a continuação da Casa do Povo de Pindaré. E eu me tornei um bom deputado, era muito novo. E eu tinha que ficar mais tempo como deputado para depois eu ser prefeito de Pindaré. Mas tudo bem. Tudo que aconteceu comigo na política, eu não me arrependo de ter sido a pessoa que fui, de ser a pessoa que eu sou. Hoje eu ando nas ruas sozinho, sento de costa para a rua, converso com todo mundo. E se tive alguma inimizade, que na política você tem que ter, que tem lados políticos, eu estou refazendo tudo isso porque agora, depois dos meus 70 anos, eu quero acabar com tudo que foi ruim, que ficou para trás e constituir uma vida nova, uma vida de prosperidade. Nós fomos inaugurar um poço artesiano no município, no povoado de Anajá, município de Pindaré. Hoje esse povoado, se existe, é município de Tufilândia. Lá em Anajá foi onde Manuel da Conceição perdeu a perna. Deram um tiro nele. E outro dia eu estava vendo um discurso de Lula, recentemente, ele disse, falando no saudoso Manuel da Conceição, que perdeu a perna em Pindaré Mirim. Me arrepiei todinho. Porque Lula sabe o nome de Pindaré Mirim e sabe que aqui foi que Manuel da Conceição perdeu a perna num tiroteio. Ele era comunista. E Maria Aragão era filha de Pindaré, médica, já naquela época. E ela estava consultando no povoado Anajá. E lá Manuel da Conceição estava e a polícia chegou para prender. A Maria Aragão fugiu pela mata, não prenderam. E nesse negócio lá deram um tiro e Manuel da Conceição perdeu a perna, foi para... Bom, eu assumi a prefeitura em janeiro de 97 e prometi que ia ajudar na igreja e fazer uma... Já fiz um bom carnaval em fevereiro, o carnaval foi espetáculo e prometi que no primeiro dia de carnaval eu disse, e nós vamos fazer a festa de São Pedro com o encerramento da banda Mastruz com Leite, sem nunca ter falado com a banda Mastruz com Leite. Com ninguém da banda, com o empresário, com ninguém. Foi se aproximando perto de São João e eu entrei em contato com o empresário da banda Mastruz com Leite. Ele disse, prefeito, nós só temos essa data do dia 29, está em aberto, mas estamos tocando em Souza, na Paraíba, dia 28 de junho. Não dá para a gente ir para Pindaré, a banda ir para Pindaré. Só tem um jeito da gente ir para Pindaré nesse dia 29. O senhor está dizendo que já tem um compromisso aí com a população. Você manda 2 aviões de 8 lugares cada um e a gente manda um som de Imperatriz lá para tocar a banda, para tocar a festa lá. Você quer som para quantas pessoas? E eu disse para 10 mil. E eu pensei que naquele tempo a banda Mastruz com Leite era famosa demais, não tocava assim. E eu disse para 10 mil, que eu pensei que era muito. Dava para cobrir. Depois eles mandaram o som para 10 mil e eu mandei eles contratarem os 2 aviões de 8 lugares, pousaram em Santa Inês, a banda veio e o som veio de Imperatriz com os instrumentos. O que foi que aconteceu? Teve mais de 20 mil pessoas aqui dos dois lados aqui da Avenida Eliasaico, até na Praça São Pedro, era lotado de gente, todas as pistas, de um lado para o outro. Mais de 20 mil pessoas, foi uma coisa assim espetacular. A banda veio completa e foi a maior festa feita. Em 1990, Bigode, o professor Bigode, ele entra aqui em casa e disse, Paruru, você já tem aí um bloco dos pijama,
que nós tínhamos um bloco aí de umas 10, 12, 15 amigos que saía de pijama num dia do carnaval, segunda-feira, com Aldo tocando saxofone, Aldo, meu amigo que já se foi, saudosa memória, e uma pessoa batendo lá e tal, a gente saía de porta em porta, ganhava bebida, ganhava, era uma festa. Vamos fazer um bloco com essas, maior do que essa dimensão que foi o bloco de pijama. Aí nós fizemos, colocando uns barris de cachaça, o primeiro, e eu tive depois que mudar no segundo ano já para batida, porque a cachaça era muito forte, era no sol quente, muita carroça levando gente dormindo, já quase morto, cachaça com sol, não pega bem. E aí eu tive que fazer batida de maracujá, que é mais leve. Fizemos o primeiro ano com pouca gente, o segundo ano melhorou, o terceiro ano já foi gigante, do quarto ano em diante. É tudo isso que foi criado, que ninguém acaba mais, não tem mais jeito. Se eu não fizer, outro faz. Eu já disse para minhas filhas que na hora que eu for, elas têm que vir para cá, cuidar do arrastão no carnaval, na segunda-feira, para deixar a minha marca. Pindaré foi o berço da cultura, é o berço das tradições culturais. Pindaré é a comunidade, é o povo de Pindaré que se une para fazer tudo. Aqui em Pindaré, se você quer apoiar a população, você tem que abraçar a cultura do povo. Eu tenho uma dívida muito grande com a população de Pindaré, que me acolheu assim. Eu até digo para vocês que eu tenho assim uma pouca inveja, porque esse sentimento de inveja eu não tenho, não carrego comigo na minha vida. Mas por não ser filho daqui. Eu vejo a pessoa dizer, sou filho de Pindaré, eu fico assim com um pouco de ressentimento, talvez, por não ser filho daqui, porque eu fui tudo aqui e aqui me acolheu da forma como eu fui acolhido. Então o que é que eu quero daqui para frente? É isso, é poder sentar na minha porta no final da tarde, pegar meu ventinho. Não vou me embora de Pindaré nunca, porque eu não vou largar o melhor lugar do mundo para morar em outro lugar. E o melhor lugar do mundo é aqui em Pindaré. E ainda dentro do nosso contexto de Pindaré, nós também podemos contemplar uma contribuição sobre as manifestações religiosas do nosso município, né? Católica, a comunidade evangélica, mas nós também temos uma presença bem marcante, significativa, pelo quantitativo de religiões de matriz africana dentro do nosso município. E isso, ela se dá desde o início da nossa emancipação. Então, toda essa organização da religiosidade, dessa diversidade que nós encontramos dentro do nosso município, nós precisamos sim citar as religiões de matriz africana que são presentes dentro do nosso contexto. Sou uma mãe de santo, meu nome se chama Lucimar. Moro aqui na Cibrazen já há 46 anos. Desde quando eu cheguei aqui, nessa cidade, neste bairro, depois de 6 anos eu comecei o meu trabalho espiritual. Então eu já tenho 40 anos que eu tenho esse salão. Quando nós chegamos aqui, que nós fizemos a nossa casa, nessa rua aqui, que é a Rua 1 Cibrazen, aqui eram poucas casas e tinha aqui a empresa da Cibrazen, que é onde tinha o secador, tinha milho que eles vinham buscar, muitas carretas, muitas pessoas que trabalhavam, empregado. E era feijão, era milho, uma indústria que foi muito importante no Pindaré Mirim. Ajudou muitas famílias. Aí depois, com muito tempo, parou. Aí foi que foram construir novas casas. Mas aqui na Cibrazen só tinha a casa desse lado.
o lado que nós moramos. Do outro lado era só a Cibrazen mesmo. Sou de uma família de quilombo, mas tenho muito orgulho de ser neta de uma quilombola. Era uma negra, mas uma negra muito inteligente. E meu bisavô, ele veio da África. Se encontrou com a minha avó, casaram. E a minha bisavó era índia. Né? Então aqui nessas veias tem sangue de índio, tem sangue de quilombos, que eram negros. Então no início assim, eu sofri muito porque meus pais não aceitavam. Eu passei por muitas dificuldades por isso. Mas depois que eu casei, o meu marido assumiu essa responsabilidade comigo. E até hoje nós estamos aqui em Pindaré Mirim, no bairro da Cibrazen, casa 17. Olha, hoje no presente que nós temos, que a gente vê hoje sempre, né, na sociedade, hoje já tem os padres, os pastores, os umbandistas, tem as suas palestras, cada um fala sobre Deus, e que é a cura divina que nós temos que receber, mas os homens que estudam, que são médicos, mas tudo é dado pela obra divina de Deus, que dá o conhecimento para cada um, né? Eu sou assim, eu sou espírita, mas eu tenho muita fé em Deus. E eu tenho, assim, muitas pessoas amigas que chegam até a minha casa, às vezes com problemas sérios espirituais, problema que está com problemas financeiros, problema de saúde, tem muita doença. Nós que trabalhamos espiritualmente, nós somos como médico, porque nós somos médicos da espiritualidade, que recebemos as entidades. A Umbanda, ela tem seus mistérios, a gente tem os nossos avisos, as nossas entidades, a gente tem que zelar por eles, né? Acender as tochas, as velas, rezar, orar, aconselhar. Tem muitas amigas que dizem assim, a senhora é uma psicóloga espiritual. Não sou eu que digo, elas dizem isso para mim. O que eu desejo aqui em Pindaré é que esses jovens, que muitos jovens, tanto faz ser o homem, as mulheres que estão se desenvolvendo, que estão tendo agora o seu trabalho, que vai botar o seu salão, os seus terreiros. Então, que tenha muito conhecimento, sabedoria, para eles melhorarem cada vez mais. Gratificante que o Pindaré seja conhecido pela nossa religião, que é a Umbanda. Né? Umbandista brasileira lutar, vamos lutar, vamos lutar pela Umbanda em primeiro lugar. O nosso Pai Oxalá, nós somos umbandista forte, pela Umbanda queremos lutar, queremos a bandeira do Pai Oxalá, umbandista brasileira lutar. Vamos lutar, vamos lutar, pela Umbanda em primeiro lugar. O nosso Pai Oxalá. Tá bom? Essa saudade no meu peito
nascido nela e amar. Por isso meu canto fala nela e eu vou cantar. Não tenho culpa ter nascido nela e amar. Por isso meu canto fala nela e eu vou cantar. Eita pindaré, que saudade danada me dá. Eita pindaré, que saudade danada me dá.